Hoje eu gostaria de trazer para vocês, nesse vídeo, uma explicação que eu acredito que seja bastante importante, de acordo com algumas perguntas que eu costumo receber. Para quem não me conhece, o meu nome é Camila e neste canal eu te ensino a ler tarô de forma analítica e não intuitiva, através do uso de referenciais. Então nós vamos extrair a mensagem do tarô a partir da dedução lógica, e não da forma intuitiva, que seria uma forma mais aberta e subjetiva de leitura. Então, se você dispõe as cartas e não sabe o que quer dizer, não sabe ler o seu jogo, ou não sente segurança na sua leitura, me segue aqui no canal e vamos aprender a ler o tarô de outra forma, esta forma que eu chamo analítica. E alguns de vocês que estão mais tempo no canal, talvez já tenham me visto falar sobre esse assunto, mas eu peço licença para retomar a explicação, porque sempre tem pessoas novas se inscrevendo no canal. E é preciso, voltar a explicar que tem muitas pessoas querendo aprender. Então, várias vezes eu recebo perguntas como essas. Por exemplo, o carro mais 6 de espadas mais a imperatriz como sentimentos de uma pessoa. Significa o quê? Uma outra pergunta. O que significa o 9 de espadas? O mundo mais 6 de paus. Ou, o que eu posso esperar em confiar em fulano? Saiu o diabo, 10 de espadas, mais 3 de copas. E eu peguei só essas 3 perguntas como exemplo, mas eu recebo muitas perguntas nesse estilo. E às vezes, algumas pessoas tiram até mais de 3 cartas, Tiram 4, 5, 6 cartas. E o que me parece que acontece é o seguinte, que muitas pessoas assistem outras pessoas lendo tarô no YouTube, ou mesmo em consultas que a própria pessoa participa, que a pessoa paga. E quando essas pessoas vão ler para si mesmas, elas meio que tentam reproduzir a forma de tiragem desses tarólogos que elas assistiram no YouTube ou em outro lugar. Então, por exemplo, você vê uma leitura num canal e vê uma pessoa fazendo uma pergunta e simplesmente dispondo as cartas na mesa, de forma aleatória. Aí você vai aprender, vai tentar tirar para si mesmo e você também dispõe de forma aleatória. E espera entender a mensagem. Então, você viu uma pessoa colocando lá umas 3, 4 cartas, aí você compra um baralho e coloca lá, faz uma pergunta e abre 3, 4 cartas. E espera entender a mensagem. E aí você não entende e tem que perguntar para outra pessoa. Então, vamos tentar entender algumas coisas. Primeiro, vamos entender melhor o conceito de intuição. Nem os estudiosos conseguem explicar ainda de onde vem a intuição, mas alguns atribuem ao inconsciente, outros à espiritualidade. Mas seja como for, a intuição é algo subjetivo e individual, associado ao feminino, como até nós já vimos em alguns vídeos anteriores do canal. A intuição é algo que você sente, semelhante à rainha de copas. Você não sabe explicar por quê, mas de repente você sentiu de mandar mensagem para uma pessoa. Você não pode provar, mas você sentiu que uma visita ia aparecer na sua casa, antes dela ter aparecido. Então isso é uma intuição. É semelhante a você sentir vontade de tomar sorvete. Então você não pode provar que você está com vontade de tomar sorvete. Você pode verbalizar. Mas você poderia estar mentindo, sabe lá Deus por quê, mas você poderia. Agora, o desejo mesmo, você não pode provar, você sente. Então, como eu disse, a intuição é algo individual. Você não pode pegar a sua intuição e mostrar para alguém. Olha aqui a intuição que eu tive. Ou fazer a pessoa sentir a sua intuição. Nem você sabe dizer exatamente de onde que ela veio. A intuição é algo subjetivo e individual, assim como o sentir. Uma outra coisa é que todos os arcanos do tarô, tanto maiores como menores, podem ter muitos significados.
como várias vezes eu posto aqui no canal. Olha, a morte significa isso, isso e aquilo. O imperador significa tal e tal coisa. Então, por exemplo, a imperatriz pode significar prosperidade. Sim, ela pode significar prosperidade. E ela também pode representar beleza, uma pessoa bonita ou coisas bonitas. Mesmo a decoração da casa. Pode representar a natureza ou coisas provenientes da natureza. Pode representar cristais, plantas, alimentos. Pode representar a nutrição, tanto física como emocional. Pode representar amar alguém, não só quando a mãe ama o filho, mas quando qualquer pessoa ama uma outra pessoa. Pode representar uma mãe, inclusive pode ser uma mãe que não ama os seus filhos, que não é nutritiva. Pode representar luxo, conforto, amor próprio. Pode representar simplesmente uma mulher. Pode representar prazer, satisfação. Pode representar também futilidade. Tudo isso nós temos na imperatriz. E é assim com todos os arcanos. Todos os arcanos podem representar muitas coisas. Então vamos observar. Se você faz uma pergunta e tira 3 arcanos. O diabo, 10 de espadas, 3 de copas. Se para cada arcano existe uma gama de possibilidades de significados, e nós fôssemos fazer um cálculo matemático de combinações possíveis, nós teríamos quantas chances de mensagem? Então, se a gente colocasse 10 significados para cada arcano, aqui no caso, a gente teria umas 1000 possibilidades de mensagem. Como eu sei, então, o que o tarô está falando? Quais são os significados dessas cartas nesse exato jogo? Aí, nós voltamos para a questão da intuição. Se uma pessoa ela está lendo de forma intuitiva, como ela sabe o que a carta está dizendo? Pela intuição. Ela abriu o jogo e sentiu, e veio para ela a mensagem. Aqui a imperatriz saiu querendo dizer amor. Aqui já está representando uma mulher. Aqui já está falando de amor próprio. Daí você pode dizer, mas tem a pergunta. Você filtra a mensagem através da pergunta. Mas, se é assim, se a gente consegue filtrar a mensagem pela pergunta, então por que eu estou recebendo essas perguntas das pessoas que assistem o canal? Porque então, se a pergunta já é filtro suficiente, as pessoas não conseguem ler os seus próprios jogos. E eu recebo muita, mas é muita pergunta nessa mesma linha, né? Com essas mesmas dúvidas, nesse mesmo formato. E se você está lendo pela intuição, de forma intuitiva, por que então você perguntaria para uma outra pessoa o que significa o seu jogo? Então vamos ver de novo, pegando o mesmo exemplo. Eu tiro essas 3 cartas, o diabo, 10 de espadas, 3 de copas. Se eu pergunto para uma outra pessoa o que esse jogo significa, presume-se que a mensagem é fixa, ou seja, que sempre que alguém tirar essas cartas, essa combinação dessas 3 cartas, vai estar querendo dizer a mesma coisa. Sempre que for essa mesma pergunta, o que eu posso esperar em confiar em tal pessoa? E saírem essas mesmas 3 cartas em qualquer parte do planeta Terra. E isso é bem possível de acontecer, que todo tempo tem milhões de pessoas lendo o tarô pelo mundo. Toda vez, então, a resposta teria que ser a mesma. E se você perguntasse para qualquer outro tarólogo, a resposta teria que ser a mesma exata resposta. Mas se é assim, então aqui a gente já não está falando de intuição, mas sim de lógica. E como nós vamos extrair a mesma mensagem lógica de uma combinação de 3 cartas, quando cada uma delas possui muitas possibilidades de significados? Então, como eu falei, se você tivesse 10 possibilidades de significados para cada uma das cartas, numa combinação de 3 cartas,
a gente podia ter em torno de 1000 possibilidades de combinação, 1000 possibilidades de mensagem. E se a pergunta não é o suficiente para saber a resposta, então é preciso usar outros tipos de referências como filtro. A princípio, você pode determinar uma posição para as casas, né? Uma posição para as casas, passado, presente, futuro, desafio, momento presente. Isso pode ajudar. Se você pergunta, posso confiar em fulano e tirar apenas uma carta e sai, por exemplo, o diabo, você pode determinar também como filtro, como referência, quem vai ser a pessoa da casa. Então, a pessoa da casa é você ou o fulano? Porque se a pessoa da casa for você, o tarô poderia mostrar como você vai ficar em relação ao fulano. Mas se a pessoa da casa for o fulano, o tarô pode, com o diabo, no caso, saiu o diabo, estar mostrando o caráter do fulano para essa pergunta que a gente fez. Posso confiar no fulano? Então, percebe que aqui você fez a pergunta praticamente como um conselho. Posso confiar? E você também determinou uma pessoa para a casa. Então, vamos dizer que a casa está representando o fulano. E você tirou apenas uma casa. Por que você acrescentaria mais casas nesse caso? Então, você vai acrescentar mais casas apenas se você quiser trazer mais informações a respeito dessa questão. Mas se você quer trazer mais informação, o que vão significar essas outras casas então? Ou você determina uma posição para elas, ou você lê de forma intuitiva, como eu falei. Mas, novamente, se você lê de forma intuitiva, ninguém pode dizer o que a sua intuição diz, a não ser você mesmo. Agora, no caso das outras referências que a gente usou, fica mais fácil outras pessoas confirmarem a mensagem, pois nós determinamos a pergunta, a posição da casa, no caso como conselho, e a pessoa da casa. E nós usamos apenas uma carta, porque se vão entrar outras cartas, eu preciso saber qual é a função dessas outras cartas no jogo. Nós temos a pergunta, os arcanos, nós temos as casas, nós determinamos uma posição para a casa e nós também podemos usar como referência a pessoa da casa. Quem vai ser a pessoa da casa? E as casas precisam ter uma função no jogo. E uma outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é sobre as combinações de arcano maior com arcano menor. Na leitura intuitiva, vai funcionar da mesma forma. Você faz uma combinação e lê de acordo com o que você sentir. Não tem uma forma específica. E normalmente, na leitura intuitiva, quando se tiram várias cartas de cunho negativo, subentende-se que a mensagem é negativa. E a mesma coisa numa combinação. Normalmente é o que acontece. Várias cartas negativas, subentende-se que a mensagem é negativa. Agora, vejamos essa combinação na leitura analítica, que faz uso de referências lógicas para extrair a mensagem. Então, vamos supor que nós tiramos a torre com 5 de ouros. As duas cartas têm significados bastante negativos. E as duas juntas, numa leitura intuitiva, provavelmente seriam interpretadas de forma negativa. Mas na leitura analítica, elas podem querer dizer algo bastante positivo. Essa combinação pode querer dizer que uma pessoa está rompendo com o padrão da miséria. Então ela costumava acreditar que devia ser pobre, que Deus preferia os pobres, que ser pobre é digno, que ficar rica era errado, que ela poderia se perder se ela ficasse rica. Mas aí ela compreende que essa é uma crença destrutiva e decide romper com esse padrão e não mais agir assim, não mais defender a miséria. E aí ela passa a buscar o melhor para ela mesma. Então, o 5 de ouros pode representar esta crença negativa, a crença na miséria, o padrão da miséria. E aqui com a torre a pessoa está rompendo.
Então, observa que na leitura analítica, nós não vamos dizer o que essa ou aquela carta significa no amor, na saúde. Ah, tal carta significa tal coisa no trabalho. Porque cada combinação pode trazer várias possibilidades de mensagem e inclusive uma combinação que a princípio parece negativa, ela pode ser bastante positiva. Porque nós não estamos nos apoiando só na aparência das cartas e nem apenas nos significados tradicionais, mas nas formas possíveis de se unir essas cartas, separando cada significado para uma combinação diferente. Então, sobre essas perguntas que normalmente chegam, se você usa apenas uma pergunta, então você está lendo de forma intuitiva. Mas se você não está lendo de forma intuitiva, então você precisa saber o que cada casa significa. E por que você tirou 3 cartas? Por que essas 3 cartas? Por que 3? Por que este número? Qual é a função destas cartas? Qual é a função da posição delas? Por que elas estão posicionadas assim? Você precisa de referências. Porque apenas se existe uma lógica por trás, você poderia perguntar para qualquer pessoa no mundo que entende de tarô e ela teria que falar a mesma coisa. Porque, como eu expliquei no começo do vídeo, a intuição ela é algo subjetivo e individual. Ninguém pode ter a sua intuição por você. Então, ninguém pode replicar uma resposta intuitiva. Isso não faz o menor sentido. E usar as combinações é uma outra forma de filtrar também a mensagem, porque o arcano menor ele pode dar uma especificação, que é o que eu costumo mostrar para vocês aqui no canal. Então eu espero que esse vídeo ajude a entender melhor essa questão da leitura intuitiva, a diferença da leitura intuitiva e da leitura analítica, onde nós extraímos a mensagem a partir da dedução lógica, e aí sim nós temos algo replicável, e também a entender melhor o uso das referências nos jogos. Se você gostou deste vídeo, eu peço que você curta, compartilhe e se inscreva no canal. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.